Olá, bom dia! Está no ar mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Ô, sexta-feira, hein? Hoje é sexta-feira 13, 13 de junho, e você está bem? Por aqui tudo ótimo? Abrimos espaço para mais um tema que faz parte do nosso dia a dia. Hoje a gente fala de raiva. E quando ela toma conta, como se controlar, né? Antes de explodir. Quem nunca se pegou respirando fundo, contando até 10, né, para não dizer algo ou fazer algo no calor do momento? A raiva, gente, é um sentimento natural, mas se mal administrada, ela pode trazer consequências graves, emocionais, físicas, sociais e até legais. E para nos ajudar a compreender melhor como lidar com esse turbilhão emocional, a gente já está recebendo a psicóloga clínica Valéria Cristina Santos e também o advogado criminal Renan Fará. Eles vão conversar com a gente. A ideia aqui é entender como essa emoção funciona e, principalmente, como evitar que ela nos domine, tá? Então, agora eu falo com você que está em casa. WhatsApp na tela, vamos lá, participa com a gente, vamos mandando mensagem. Fala pra gente, você já conseguiu controlar a raiva ou você já teve algumas situações que você não conseguiu controlar e teve problemas? 19978293776. A gente aguarda a sua participação. Daqui a pouquinho a gente inicia o nosso bate-papo com os nossos convidados, porque agora quero atualizar para você algumas informações e a previsão do tempo para o final de semana. E a sexta-feira 13 tá aí. Olha, infelizmente, gente, tem o trânsito no entorno da cidade de Campinas está congestionado, tá? Uma carreta carregada com 26 toneladas de cavaco de madeira tombou na madrugada desta sexta-feira na rodovia Governador Adhemar de Barros, a SP-340, na altura do quilômetro 117, na região do Alphaville, sentido Jaguariúna. O acidente aconteceu por volta da 1 da manhã e interditou completamente as faixas 2 e 3 e o acostamento, tá? A parte da carga se espalhou também pela faixa 1. Equipes de resgate, policiamento rodoviário e conservação atuam no local desde a madrugada. Lembrando, gente, o tráfego está sendo desviado para o retorno do quilômetro 116 mais 500, com a entrada pela rua de acesso ao Alphaville e saída no quilômetro 118, na região do Jardim Miriam. A faixa 1 chegou a ser liberada por alguns minutos durante a madrugada, mas precisou ser interditada novamente para a retirada total da carga e o destombamento do veículo. A operação continua nesta manhã com limpeza da pista e retirada dos resíduos, sem previsão para a liberação da pista para quem vai e para quem volta na região, na rodovia, aliás, Governador Adhemar de Barros. A situação do trânsito está complicada. Se você puder evitar, é importante, só lembrando que o motorista passa bem. Tá bom? Vamos lá, o Paço Municipal tem ação de conscientização sobre doação de sangue hoje. Esta ação é sobre a importância da doação de sangue e acontece hoje lá na Prefeitura, né, no Paço Municipal de Campinas, dentro da campanha nacional Junho Vermelho. A mobilização reúne profissionais do Banco de Sangue do Hospital Irmãos Penteado e estudantes da Faculdade São Leopoldo Mandique, que estão no local para tirar dúvidas e incentivar novos doadores. De acordo com a médica diretora técnica do Centro de Hematologia Campinas, a ideia é sensibilizar quem circula pela região central a se tornar um doador regular, ajudando também a manter aí os estoques abastecidos e garantindo atendimento a quem precisa. A iniciativa tem apoio do programa Sersol e vem sendo organizada por servidores municipais. Segundo a diretora do Departamento de Apoio à Gestão, esta já é a 5ª campanha realizada no Paço Municipal com um saldo positivo, 247 bolsas de sangue doadas, que podem beneficiar quase 1.000 pessoas, hein? Então, quem pode doar? Vamos lá. Ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 precisam de autorização, estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos 6 horas na última noite, estar alimentado, evitando gordura 3 horas antes, pesar mais do que 50 quilos, não fumar 2 horas antes e depois da doação. Bom, mais informações no site do Hemocentro da Unicamp, que é hemocentro.unica.mp.br, tá bom? Acessa lá e você acessa lá no Google, Hemocentro Unicamp, de repente passa lá no Paço Municipal
e dar o primeiro passo para você ser um doador e salvar vidas. Previsão do tempo, sexta-feira, sextamos, previsão do tempo para hoje e para amanhã e para domingo. Vamos lá, então. Hoje, sexta-feira, mínima 9, máxima 21, né? Nós temos aí um dia de céu nublado, mas o sol vai aparecer à tarde, sem chuva, bem tranquilo. Temperatura, a previsão é de aumentar aí no início da tarde, tá certo? E para sábado, gente, temos um sábado de sol, muitas nuvens à tarde, mínima 9, máxima 21. Para domingão, mínima 12, máxima 22. Nebulosidade, porém sem chuva, né? Então teremos aí um final de semana bem com cara de outono aqui na metrópole. Agora sim, a gente segue, vamos lá. Sentir raiva. Você sabia que isso é humano? Você pode sentir. Mas quando ela toma conta, pode nos colocar em situações difíceis, emocionais, sociais e até legais. E é exatamente sobre isso que a gente conversa hoje. Como controlar o impulso antes de explodir. Vamos pedir ajuda aos nossos profissionais, né? Para nos ajudar a entender melhor como funciona essa emoção, como ela pode ser canalizada de forma saudável e o que acontece quando ela ultrapassa os limites. Eu recebo aqui duas pessoas que têm muito a contribuir com esse tema, né? Ao meu lado está a psicóloga clínica comportamental Valéria Cristina Santos. Ela é especialista em terapia do esquema e terapia cognitivo-comportamental. Ela vai explicar para a gente por que a raiva surge e como que a gente faz para lidar com isso. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Rúbia. Bom dia, doutor Renan. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho que é um tema muito pertinente, né? Nos dias de hoje, a gente tem muitos eventos estressores e manejar a raiva vem sendo uma habilidade bem importante no dia a dia, né? Isso em casa, no trabalho. Então, é um tema que acho que a gente vai poder explorar bastante. Muito bem. Então, a gente explora o lado psicológico, né, da raiva, que, claro, afeta nosso psique, nossa cabecinha, nosso cérebro. E aí, se você não controla a raiva, você vai precisar dele, um advogado criminal. Ele é criminal e empresarial também. É o doutor Renan Fará que vai nos trazer aí uma perspectiva jurídica, né? O que diz a lei quando uma explosão de raiva se transforma em ameaça, agressão ou outro tipo de crime. Você vê, doutor, de uma raiva, a gente pode ir para a justiça e ter que responder criminalmente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Rúbia? Joia. Bom dia, Valéria. Agradeço muito o convite de vir aqui explicar para a população essas nuances da psique humana e que, sim, vão enveredar depois para o direito penal, vão chegar lá na justiça, né? Então, é muito importante controlar, mas a gente tem que entender quando acontece e a justiça, com certeza, e a própria lei do direito penal analisa essa questão de como a pessoa chegou naquele resultado, né? O que levou, qual foi o motivo. Então, minha área do direito penal, estou desde 2007, 18 anos advogando quase que exclusivamente no direito criminal, e a gente trabalha constantemente. Eu falo que a mesa do advogado é a mesa da lamúria, a mesa da tristeza, porque é o que vem logo após o impulso da raiva. Muito bem. E você de casa, sentiu raiva incontrolável? Conta pra gente, manda o WhatsApp, tá? Daqui a pouquinho a gente responde você. E muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. 19978293776. Bom, vamos tentar entender o que é a raiva e como ela se manifesta no nosso corpo e na nossa mente. A gente pergunta, então, primeiro para a nossa psicóloga, Valéria, para a gente começar a entender o caminho da raiva. O que é a raiva? É um sentimento? Como ela se manifesta? Perfeito, é um bom ponto de partida, né? A raiva é um sentimento, é uma emoção, é universal, todos nós sentimos raiva, e ela é uma emoção muito funcional. O que eu quero dizer com isso? Ela é um sinal do nosso corpo que alguma coisa está nos estressando, ou que passou dos nossos limites pessoais, ou raiva diante de uma injustiça. Então, na verdade, a raiva, quando bem utilizada, ela é um sinal para a gente tomar alguma atitude em relação a algo que está nos fazendo mal, né? E ela é importante nesse sentido, certo? Uma questão de sobrevivência, a gente precisa dela para se manter adaptativo, né? E tem questões
fisiológicas também, né? A raiva começa também na nossa interação com o mundo e a gente tem questões fisiológicas cerebrais que acontecem quando a raiva é despertada. Muito Então, bem. se eu estou diante de um estímulo que é estressor para mim e que vai ser diferente para outras pessoas, vai depender muito da história de vida de cada um, a gente tem uma amígdala no cérebro, é uma estrutura que ela como se fosse uma sineta. Ela toca um alarme no nosso cérebro, avisando: você está estressado, você está ficando com raiva, né? Aí ela ativa o sistema nervoso simpático, que é onde a gente vai ficar tenso, com batimento cardíaco, nervoso, ruborizado, quer dizer, mais sinais de que eu estou ficando com raiva. E aí tem hormônios que vão ser desprendidos no nosso corpo, adrenalina e cortisol, que são hormônios necessários para a gente entrar no sistema de luta ou fuga. O que eu vou fazer com essa situação? Eu vou lutar, eu vou debater, eu vou me esquivar, eu não vou me meter, né? Mas a gente vê assim que tem todo um processo e muitas variáveis que, se a gente aprender a prestar atenção, a gente consegue ter um domínio maior sobre o que está acontecendo com a gente. Realmente é um turbilhão de emoções que acontece, né, no nosso corpo, e isso pode sim, representar uma situação de perigo, né. Do ponto de vista legal agora, doutora, quais são os riscos quando alguém perde o controle da raiva e está nesse momento que bem pontuou a nossa psicóloga, né, nesse turbilhão, nesse ou fuga ou ataque, e aí, como o senhor é advogado criminal, a maioria dos crimes, eles vêm mediante esse tipo de sentimento? Não, não seria a maioria, né? A gente Uhum. tem diversos crimes que precisa, na verdade, de muita calma para praticá-lo, né? Uhum. O estelionato, crimes de colarinho branco. Sim, Mas pensando em crimes de sangue, que a gente fala do que sim. vai acabar ali no tribunal do júri, no tribunal das lágrimas, que é quando o resultado é a morte. Uhum. Aí sim, tem muitos deles, aí eu poderia até falar que a maioria tem essa questão emocional ligada, né? Aham. Quando é um homicídio não relacionado à questão de patrimônio, não foi um Sim, latrocínio, não aham. foi na verdade aquela coisa de pessoas que se conhecem, né? Exato. Então sim, envolve. A gente tem que entender que a raiva não é um motivo de diminuição de pena, quer dizer, ela não vai excluir o crime, tá? Uhum. A raiva por si, não, a gente precisa de mais elementos para poder trabalhar, tá? Então, ele só estava com raiva. Se for vingança, pode aumentar a pena, qualifica. Agora, ao mesmo tempo, se foi porque ele foi movido por violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima e mata Uhum. uma pessoa, existe a figura do homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, que vai diminuir a pena de 1/6 a 1/3. É uma diminuição grande. Se a gente considerar que um homicídio simples é de 6 a 20, diminuir 1/3 cai para 4 anos uma pena. Uhum. Então a gente pensa que homicídio a pena é alta, depende da situação. Um exemplo bem claro, a pessoa acabou de violentar, Uhum. de qualquer forma que seja, um parente meu, né? Então a Sim. pessoa encostou no meu filho. Eu Aham. logo tomei ciência, não precisa nem ser logo após o fato, mas após o fato de eu tomar ciência, Exato. vou e reajo imediatamente e cometo um crime contra a Uhum. vida dessa pessoa, Uhum. a minha pena vai ter que ser diminuída por esse privilégio. É sério? Sim. Olha só, Então veja, interessante. é uma raiva que eu senti, mas uma Aham. raiva justificada, né? Exato. Agora, qualquer outro crime, cabe isso? Cabe. O Código Penal, no artigo 65, inciso 3, a linha C, vai Uhum. dizer que quando o crime é cometido logo após, né, aliás, nem fala logo após, Aham. mas fala que diz que se a vítima provocou de alguma forma, e Uhum. tem que ser injusta, né, não pode ser o oficial de justiça que veio te intimar, você ficou nervoso, né, ele me provocou. Não Aham. pode ser o policial que veio fazer o mandado de prisão, cumprir o mandado de prisão, que provoca, tem que ser injusto. Você também vai ter a pena diminuída sempre, tá? Então são causas que sempre diminuem a pena, a vítima eventualmente ter provocado essa situação. Então,
a raiva no direito penal, por si só, não vai ser o motivo de aumentar ou diminuir. Tem que entender um pouco mais qual foi o estopim dela. Porque raiva todos sentimos. Exato. Agora, o que a gente faz com ela é o que vai determinar, não é? Exatamente, doutor. Exatamente. E essa é uma diferença entre sentir raiva e ser uma pessoa raivosa, né? Isso Interessante. faz bastante Uhum. diferença. A raiva a gente precisa dela para se defender, para se colocar, no caso de uma injustiça, Sim. faz muito sentido eu ter esse ímpeto, esse impulso de me colocar numa situação, né? Agora, a pessoa raivosa, ela não tem esse discernimento, essa discriminação. Tudo é raiva. Ela reage com raiva para qualquer e toda circunstância. Aí a gente já entende a pessoa enraivecida como, na verdade, um sintoma de uma doença ou de desenvolvimento de uma doença crônica, um estresse crônico, ansiedades, depressões, né? Então, a pessoa enraivecida, ela é desproporcional, né? Se eu deixar um copo de água cair, ela vai ter uma reação explosiva muito grande, assim como se eu sofrer um acidente de trânsito, vai ser na mesma medida. Então, a gente vê que a pessoa enraivecida, ela tem uma desproporção emocional em relação à raiva, né? É interessante fazer essa distinção, porque cabe no direito, né? Sim, em todas as áreas. Quem que nunca teve um patrão enraivecido? É verdade, né? Agora, tem a questão da raiva ruim e a raiva. Não sei se existe raiva boa, mas para que as pessoas de casa entendam, né? A raiva do lado bom e a raiva do lado ruim. Tem essa diferença? Dá para a gente fazer uma diferenciação, sim, né? Vamos lá, a raiva é a raiva. Como a gente vai julgar se ela é boa ou é ruim, aí vai depender de cada circunstância, exatamente. Né? A raiva boa, vamos assim dizer, ela pode ser uma emoção que motiva. Isso. Então, por exemplo, nossa, eu trabalho nessa empresa há 12 anos e fui mandada embora. É um absurdo, eu estou com raiva, né? Aquele sentimento de injustiça, de indignação. A gente pode usar essa raiva como força motriz para, vou procurar um trabalho melhor, isso é uma oportunidade. E essa raiva faz com que você tenha ações, atitudes em relação ao manejo daquela situação. Isso é uma raiva boa. Muito bem. E a raiva ruim, todo mundo já sabe qual que é, né? Porque é quando a gente explode, mas aí tem uma explicação neurológica para essa explosão, né? Você já salientou, explicou aqui no início do programa. Agora, como que a gente entende que nós estamos passando por essa transição dentro da gente e quais são os mecanismos que a gente pode usar para a gente conseguir frear isso para não chegar ao extremo? A gente consegue? Consegue. É um processo, é um exercício, é um treino. Nossa! Mas é possível, né? A base de tudo é autoconhecimento, né? Então, você parar para refletir a praxis do seu dia a dia, as escolhas que você toma no seu dia a dia, que é o que a gente faz em psicoterapia, elas são essenciais para a gente chegar nesse autoconhecimento, né? A raiva ruim, que é essa que a gente estoura, explode, está muito ligada a situações que a gente perde o controle, que a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer, né? E não são situações difíceis, né? Se a gente pensar no dia a dia, eu tenho um filho em casa e ele não está colaborando com a rotina do dia. Isso vai despertar uma determinada raiva. Como é que eu vou lidar com isso? Era o que o doutor dizia, né, doutor Renan? A raiva existe. A questão é que a gente vai sentir e como que a gente vai lidar com ela. Certo. É interessante que a gente traz essa palavra, né, aqui para o programa, raiva, e é algo que todos nós sentimos, né, seja ela boa ou ruim, enfim, uma raiva que te motiva, ou uma raiva que te paralisa, ou uma raiva que faz você executar certos tipos de ações que nem é de você isso, né? Então, na verdade, ela pode até cegar você, né? Ter a visão de túnel e você faz algo que
nem é de você, mas foi motivado pela raiva. E o interessante é trazer aqui um advogado que fala para a gente que a raiva, ela está presente nos tribunais, né? E é importante a gente saber, porque é uma palavra uma coisa assim tão natural, tipo, sentir raiva, mas a gente às vezes não para pensar onde a raiva pode nos levar, né, doutor? Eu gostaria que o senhor pontuasse para a gente alguma situação ou algo que o senhor possa acrescentar referente à raiva e a questão da justiça, né, para que as pessoas que estejam assistindo possam entender que, sim, a raiva é natural, a gente pode sentir, mas a gente precisa de um trabalho, como disse a nossa psicóloga, para frear esse turbilhão de sentimentos, porque senão a gente pode acabar tendo que responder judicialmente, né, por um momento de raiva que a gente não teve controle. Trata-se de inteligência emocional, né? Conseguir controlar essas emoções, sejam quais forem, né? Isso é um trabalho que demanda, e eu acho que você só vai procurar, muitas pessoas procuram trabalhar a inteligência emocional quando percebe que falta, que Infelizmente, está com né? probleminha. Uhum. Existem ainda também tratamentos medicamentosos. A pessoa pode tomar aí determinados medicamentos que vão diminuir esse ímpeto, fica mais feliz, fica mais tranquila, resolve as coisas de forma mais pacífica. Assim como medicamentos que, eventualmente, um homem que está fazendo reposição hormonal, está com a testosterona lá em cima, tudo é explosivo, tudo é reação exagerada. Então, é importante olhar e, eventualmente, se ele toma essa testosterona, fazer um equilíbrio com a outra, é uma questão de se analisar de forma da saúde mental, e o quanto isso pode gerar uma consequência depois lá na justiça criminal. Como eu disse, a raiva, né, os motivos pelos quais as pessoas cometem crimes vão ser analisados na justiça, vão ser ponderados, tanto para bem quanto para mal. Então, eu fiquei bravo com a minha mulher porque ela fez uma coisa, às vezes o homem explicando isso, você até entende o porquê. Ele ficou bravo porque pegou uma traição. E o que ele fez com essa raiva dele? Foi lá e matou a mulher, cometeu feminicídio. Pena hoje de feminicídio é de 20 a 40 anos. É a maior pena do Código Penal. E pode aumentar, né, entre o 20 e o 40, por que tem essa diferença? Porque tem causas de aumento ainda. Se ela estava grávida, se foi na frente de descendente, tem diversos motivos que ainda vão fazer essa baliza, né, entre os 20 e os 30. Mas 20 e 40. 20 a 30 é pena de latrocínio. O feminicídio ficou mais alto do que o latrocínio. E por quê? Porque o legislador no Brasil, ele tem uma ferramenta fraca, na minha opinião, inócua praticamente, que tá tendo muito desse crime, vamos aumentar a pena. Só que isso nunca diminui o crime. Se diminuísse crime, pena de morte diminuiria crime em países que foi estabelecido e não diminuiu. Então, a gente tem essa única ferramenta que vamos deixar mais alta a pena. Mas isso não diminui o índice de criminalidade. Mas políticas que têm que ser seguidas para poder diminuir esses números, que são extremamente alarmantes, né? Então, eu toquei na ferida aqui do feminicídio, da questão da violência doméstica, claro. Porque na questão da violência doméstica, a raiva, os motivos, as motivações, joga para debaixo do tapete. Ali foi agressivo, cometeu seja uma agressão verbal, seja uma agressão física, aí já vai tomar as medidas da Maria da Penha, né, as medidas protetivas, vai já afastar, independente da causa. Tá? Então, e talvez essa atenção mais independente seja justamente pelo problema que a gente tem hoje, os números que são alarmantes, que assustam, o número de mulheres que são violentadas todos os dias, mortas. Eu faço o tribunal do júri, antigamente os casos, só para concluir essa por parte, favor, doutora. Antigamente os casos eles tinham um pano de fundo, vou dizer lá de 2009 a 2012, que era bar, a briga de bar. Nossa, eu fazia tanto júri disso que na hora que eu ia pro júri eu até confundia os casos porque eram muito semelhantes, sabe? Sim. Eram muito parecido o caso de terça-feira com o de quinta-feira que vem. E depois de um período passou a ter muito questão de crime organizado, de tráfico, de executar o cara que estava devendo, tal. Também foi uns 3 a 5 anos disso. De 2018 em diante, é feminicídio. A cada 10 casos do meu escritório, 7 é feminicídio. Então, a gente percebe que as pessoas perderam a capacidade de se relacionar ou de terminar o relacionamento, que terminar às vezes é mais importante que saber relacionar, é saber terminar. Exato. E é aquela coisa anunciada, né, doutora? Começa numa
agressão verbal, vai para um stalking, né, aquela perseguição nas redes sociais ou até presencialmente, depois vai para uma ameaça e vai terminar, vai desembainhar lá no final no feminicídio. É uma raiva que ela vai se acumulando, né, uma raiva que ela vai se acumulando e vai aumentando dia a dia. E esse acúmulo da raiva, ele vai estourar em algum momento, né, a doutora, o doutora. E quando a gente fala de rede social, como o nosso advogado disse, tem se disseminado muito ódio, muita raiva, né, pelas redes sociais. O que na sua avaliação como psicóloga, qual que é o comportamento, o que a pessoa que está por trás da tela, por trás ali, né, de um anonimato, principalmente com fakes, enfim, o que tem, a gente tem visto muito, né, o que acontece com ela, que ela dissemina a sementinha do ódio para ela causar raiva, né, nas pessoas ali. Qual que é a sua avaliação referente a isso no que diz a psicologia? Uhum. Eu acho que, como a gente já disse, né, tem uma raiva normal, que é a reação que a gente tem em relação às situações que acontecem, e tem a raiva patológica, né? É uma raiva que transpassa os limites entre mim e o outro, né? Eh, esse é o grande problema. As pessoas usam as redes sociais porque elas estão no anonimato, estão atrás das telas, Uhum. acabam disseminando raiva, ódio, mas estão protegidas de alguma forma, né. Aí a gente vai ter que entender o pano de fundo de cada um, É né, que a eu acho pessoa às que vezes é tem muito prazer de lançar a sementinha do ódio para ver o povo se se degladiar lá do outro pegar e lado, só ficar né. lendo comentário, né. Uhum, exatamente, né, então tem 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 essa disso questão, mesmo. um lado meio que da psicopatia, né, será? Se eu tô errada? Porque a pessoa analisa, né, a pessoa tá lá do outro lado da tela e ela joga a sementinha do ódio e fica observando a galera morrer de raiva, né. Só que a Uhum. gente precisa pontuar, doutor, que hoje a internet já não é mais como falava há Terra tempos sem lei. atrás, a terra sem Nunca, lei, né. nunca foi. Internet a gente consegue rastrear tudo. Então, Uhum. faz um perfil fake e vai lá xingar no meu perfil. Já aconteceu. Xingou lá no perfil, você entra daí com uma ação contra, seja o Facebook, né, que é com o Instagram, seja Uhum. com o X, enfim. Sim. E você pede para que ele diga qual foi a prestadora. Uhum. Então, é uma ação de obrigação de fazer. O juiz, então, dá essa liminar, você consegue saber quem foi, depois você processa a prestadora, né, qual foi de onde veio esse IP, e você chega na pessoa que fez. Ah, dá para registrar lá fora? Também tem meios para chegar. Uhum. Mas você precisa, então, dessas duas ações cíveis, para depois encontrar quem é a pessoa, e aí você entra com uma ação de ameaça, de indenização, uma ação de indenização, ação de injúria, difamação, calúnia, uma queixa-crime, né? A gente pode trabalhar diversos meios. Então, não é terra sem lei. Pelo contrário, tudo que você faz na internet fica uma impressão digital que a gente consegue rastrear. Tem que ter interesse nisso, também não é barato, mas é o caminho de se seguir e se encontrar aquele que fez, aquele que falou. E você falou de psicopatia, para mim é bem isso, né? Né. Então você fala assim, nossa, deve ser um cara muito bravo. Você vai ver a tia do Zap, é o tio do Zap, que é tiozão, Exatamente, sabe? Que tá falando né. coisas absurdas para aquela menina, para aquela garota. Uhum. E então, isso acontece. Na hora que você chega no outro lado, você fala, jura que é essa pessoa que tava falando isso? Então, como E que era. deve ser algo, assim, impressionante, né, o senhor que está vivendo isso todos os dias, o seu mundo é diferente do meu mundo, né, o senhor tem uma avaliação diferente das pessoas, igual, o senhor acabou de falar agora, né, a pessoa, não é terra sem lei, tem como descobrir quem é. Então vamos lá, começou um processo e vocês estão tentando descobrir quem que é o disseminador da raiva ali, né. Então a pessoa parece um monstro, pela escrita, né, pela provocativa, é um monstro, nossa, né, o que vai acontecer quando a gente encontrar essa pessoa? Aí você vai lá, intima, vê, descobre quem é uma pessoa que você olha e fala: "Poxa vida, mas você fez tudo isso?". E às vezes até próxima sua, né? Pode ser um parente, Uhum. pode ser um vizinho, Nossa, que que é até mais impressionante. perigoso, né? Ser tão próximo Exatamente, assim. exatamente. É bom que tenha sido desmascarado. E aí a gente percebe que o quão importante a gente falar sobre esse sentimento, sobre a raiva, porque a pessoa tem uma raiva embutida dentro dela e ela começa a disseminar o ódio, a raiva, e ela tem prazer em ver
que as pessoas estão caindo na armadilha que O ela circo colocou ali, pegar né? fogo, as pessoas perderem a cabeça, né? Fica assistindo esse espetáculo todo, né? E, na verdade, essa pessoa está descontando a raiva dela no lugar errado, né? Não está movimentando as variáveis ali da vida dela que vão fazer ela ter uma vida mais calma, mais leve, mais tranquila, mais saudável. Então a gente acaba descontando as nossas emoções em lugares dos mais variados, né? Quantas vezes a gente chega estressado em casa, Uhum. o que eu faço com esse estresse? Vou comer. Não tem relação, né? A gente consegue um alívio imediato ali, mas a médio prazo a gente vai ter outras complicações disso. A raiva é a mesma coisa. Se você não lida com ela da melhor maneira possível, você vai ter complicações decorrentes dessa raiva. Porque essa raiva, conforme ela vai pressurizando, Uhum. se você não tem manejo e válvulas de escape, você vai explodir uma hora. E provavelmente você vai explodir na pessoa errada, na pessoa mais fraca, e você vai ter consequências desse comportamento, É né? importante a gente salientar isso, né? Consequências do comportamento. Toda ação tem uma reação, e essa consequência pode trazer para você aí um futuro bem delicado, vai ter que responder na justiça sim. E é importante a gente falar sobre raiva, acontece comigo, acontece com você, é importante a gente manter o equilíbrio, né, e tentar entender o que está acontecendo com a gente. Para isso a gente precisa do quê? Do autoconhecimento. E eu gostaria de falar com você que está em casa, que já mandou a sua mensagem para a gente. Produção, fala comigo, vamos lá, temos perguntas, vamos responder os nossos telespectadores, aproveitando que a gente tem aqui um advogado criminal e também temos uma psicóloga para responder você que está em casa, você que está em dúvida, o que fazer com essa raiva, né? E aí, de repente, se você precisa de um tratamento psicológico ou se você está passando por uma situação que a raiva já está no limite, o que você deve fazer, né? Você deve contar até 10. É fácil contar até 10? Às vezes não, né? Mas Não é é não, né? eficiente, né? É eficiente contar até Eu É 10? acho, uma, é eu uma acho. ferramenta. Minha esposa não deixa eu responder determinadas mensagens clientes, porque o cliente criminal, se ele tá preso, ele não fica falando comigo, mas a família fica. Sim, E às claro. vezes o pai, a mãe, são pessoas do bem, pessoas muito educadas, mas ela tá passando o pior momento da vida dela, que é um filho, um parente preso. E aí quando ela fala com o advogado, muitas vezes ela vai passando do limite. Total, eu imagino. E tem hora que a gente também fica irritado, né? Também Somos seres humanos, não é? apesar de acharem Aham. que a gente é filho de outra coisa, ele também é filho de Deus. Então, a gente tem que respirar, pensar bem, lembrar dessa situação, ter uma empatia pelo momento que o cliente está vivendo, a família do cliente, e depois de alguns minutos, às vezes até o dia seguinte, eu falo sleep on it, né? Dorme nisso, amanhã você responde, vale muito a pena. Só para concluir, Por favor, Rúbia, que você falou, a gente entrou na questão da internet, como chama a pessoa que fica xingando na internet? Hater. Hater. E hate em inglês é raiva, né? Ou seja, são os Olha aí, né? raivosos. É justamente, né? É E a o quanto raiz da disso. consequência dos haters, quantas Uhum. pessoas a gente não vê que são aí influencers ou que tem um número de seguidor grande, ou às vezes até não tem, mas é uma aluna na escola que aí fazem os perfis fakes para fazer o bullying através da internet e que tem resultados desastrosos como o próprio suicídio. É verdade, nós falamos sobre isso aqui no programa, em um dos nossos programas, né? A questão do bullying, a questão da família e a pressão que a pessoa que sofre esse bullying, ela não chega um momento que ela não aguenta mais, né? E aí temos a consequência da raiva mais uma vez. Sim. Gente, o negócio é A bem raiva não precisa ser uma delicado. explosão, não Uhum. precisa ser uma reação incandescente. Pode ser aquela sementinha que você vai colocando todos os dias. Vai regando, vai regando. A sua ação é curta, mas na cabeça da outra pessoa cresceu. Não é verdade? Cresce, toma corpo, toma forma e pode levar a resultados bem catastróficos mesmo, né? A questão da respiração, às vezes parece até clichê, né? Só calma, respira, né? E a pessoa às vezes fica até mais raivosa quando você pede calma, né? Porque É realmente verdade, é uma reação pedir calma não é nada muito prático. A gente fala, no momento da respira. raiva. Uhum. Por que a gente pede para respirar? E é um dos primeiros exercícios que a gente pratica também em psicoterapia e ensina.
porque a gente tem tempo de regular o nosso sistema nervoso, de baixar a adrenalina, de baixar o cortisol. Então, é isso que o doutor estava falando. Às vezes eu não preciso responder na hora. Eu preciso voltar para o meu eixo, para o meu centro, para escolher como eu vou lidar com aquela situação. Se eu reajo na hora, muito provavelmente vai vir com impulsividade, com uma palavra grosseira, com a raiva, né? É a raiva que a gente conhece. Uhum. Então, o respirar, sim, seria uma primeira estratégia para a gente começar a lidar com a raiva. Legal, e agora é importante você respirar quando você também está diante desses aplicativos de mensagem, né? Porque o responder na hora me arremeteu ao WhatsApp, a gente responder na hora, todos os aplicativos, Telegram, WhatsApp, enfim, qualquer que seja ele. Não estou falando do aplicativo aqui, estou falando da pessoa que está diante do aplicativo, conversando com a outra, né? Isso tem sido motivo também de muita raiva e de muitos problemas consequentes que vêm dessa situação do imediatismo, né? Sim. Imediatismo, a pessoa pergunta, quer que você responda na hora, você não responde na hora, a pessoa já vem, já entrega para você, né? Vem com uma devolutiva super agressiva, e aí, poxa vida, você olha, o que é isso? Né? Tá com raiva, o imediatismo, a tecnologia, a internet, toda essa coisa automática, ela contribui para a evolução da raiva? Sempre. Todas as fases sociohistóricas e culturais que a gente passa, incluindo a tecnologia, elas vão interferir, impactar na forma como a gente sente as coisas. Então, esse imediatismo foi sendo um comportamento moldado. A gente não era assim há 30 anos atrás, sem celular, sem nada. Verdade. Né? A gente combinava hoje, ia se encontrar daqui 2 dias e estava tudo certo. Né? Hoje tem uma necessidade de ficar o tempo todo disponível e resolvendo coisas. Isso está levando o pessoal a níveis de estresse muito altos, porque a gente está ficando muito multitarefa também. Está trabalhando, almoçando, respondendo WhatsApp, levando o filho para a escola, não para nunca, né? E não para, né? Então, até pensando nisso, algumas pessoas que entram no nível de ansiedade mais patológica mesmo, que vão procurar a clínica de psicologia, a gente tem orientado até no sentido de tira 1 hora do seu dia para responder o WhatsApp. 1 hora no período da manhã, 1 hora no período da tarde, que você vai estar disponível para aquilo. Porque a gente está muito fora do que a gente se propõe a fazer. Como eu estava dizendo, se a gente vai almoçar, eu teria que estar almoçando, não respondendo o WhatsApp. Então a gente fica muito desconectado, né? Existe uma divergência muito grande entre o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto. E isso está levando a gente à loucura. Exatamente, ao estresse total, né? Eu acho que o senhor tem lidado muito com essa situação de estresse, né? Imagina quantas ações, né? Quantos processos e o trabalho, assim. O senhor tem visto assim que a tecnologia, a internet, ela elevou mesmo essa questão da situação do estresse, das pessoas descontroladas aí por conta dessa vida automatizada e imediatista que a gente tem levado? Sim, desumanizou por muitos lados, Né? né? Sim, distanciou as pessoas e aproxima-os de longe e distancia-os de perto, né? Bem isso, aham. Sim, a gente tem tido esses problemas, sim. A, a tecnologia no direito tem sido muito interessante, Sim, tá? sim. Primeiro porque diminuiu, lógico que enfrentou desafios no início, no sentido de, se eu vou como advogado fazer uma audiência e meu cliente vai estar lá na cadeia, como é que eu vou saber que não vai ter ali um carcereiro, um agente penal pressionando ele para dizer alguma coisa? O agente penal não tá nem aí pro processo criminal do cara. Normalmente é isso, tá? Então é uma ilusão que a gente tem, sabe? Todo mundo é contra lá. Não, contra é a vítima, talvez o promotor não goste do réu, mas o agente penal, né, o policial penal, tá ali mais para querer o bom convívio, para que ele nunca seja alvo do cara que tá preso, entende? Com todo o respeito que eu tenho pela polícia penal. Mas o que eu quero dizer é que não é dessa forma, mas a gente tinha uma visão antigamente mais restrita. Depois que a gente teve forçadamente que entrar no mundo virtual por causa da Covid, a gente teve uma evolução muito grande. Então, quando antigamente eu fazia uma audiência, tinha que viajar até a cidade para fazer, tinha que ir até o presídio para falar com o preso. Hoje em dia, muitas das coisas da presídio, ainda tem uns que não dá, mas
dá para fazer essa chamada por videoconferência, eu corto um trabalho, um tempo enorme de trabalho meu. Outra coisa, abre para o Brasil todo, porque advogado só pode ter 5 ações nos outros estados quando ele entra com a ação, a não ser que você pague uma anuidade da OAB, não é acessória, mas é uma segunda unidade para anuidade para aquele estado. E às vezes uma anuidade em torno de R$1.000 não justifica por 5 processos, né? Acima de 5 tem que pagar. Mas para defender não tem esse número. Para defender eu posso defender quantos forem, se as pessoas me procurarem para defender. Então ampliou a nossa advocacia nível Brasil. Isso é muito bom. As audiências são online, dificilmente o cliente tem que pagar para eu ir até lá, a não ser júri. O júri é presencial. Sim. Né? Então, foi bom. Além disso, eu tenho instrumentos como eu faço nos meus tribunais do júri. Assim, o segredo para você conseguir ganhar um júri é você fazer o jurado ver o caso pelos seus olhos. Exato. Seja pela emoção, seja pela raiva que o meu cliente estava passando naquele momento. E aí cabia muito ao advogado ali, voz e violão, trazer isso para o jurado. Eu falo que voz e violão não convence mais, porque a gente tem tantas estratégias, tantos instrumentos que valem muito a pena serem utilizados, como, por exemplo, a apresentação 3D. Então eu faço pela inteligência artificial, por um trabalho com grafotécnicos, tudo, que a gente vai fazer toda a situação do crime pela ótica do meu cliente e vou mostrar isso para o jurado. Veja, a tecnologia me traz esse benefício. Eu podia antigamente filmar, mas normalmente ia ficar jocoso, ia ficar mais engraçado do que bom, né? Mas na 3D a gente consegue mostrar o clima que estava, o horário do dia, o cenário, a situação toda, e você consegue levar o jurado lá para a cabecinha do seu cliente. Se ele realmente se transportar, você ganhou o júri, porque você fez ele enxergar pelos olhos daquele que está sendo acusado. O que está sendo acusado está lá, aquela roupa de presidiário, ele já está marginalizado. A tendência é a gente querer ele preso mesmo, longe de mim. Mas se eu conseguir entender o que fez ele o que levou ele àquele momento de raiva, de qualquer outro sentimento, aí você calça o sapato dele, você julga na forma que a defesa pede. Isso é estratégia. Estou entregando ouro aqui no trabalho do advogado criminalista. Nossa, muito bom, interessante, né? Muito bom mesmo. Acho que vale aí um estúdio Câmara para falar como que funciona o trabalho dos advogados, né? Bem interessante que a gente vê, não tem muito acesso a isso, né? E é bem legal, gostei, doutor, gostei sim da sua explicação. 8h55, produção falando que a gente tem as perguntas, então vamos lá, vamos responder aí umas 3, 4 perguntas aí dos nossos telespectadores. O pessoal está com a gente participando, interagindo, né? E a Fernanda do Taquaral, bom dia, Fer, como é que você tá? Tudo bem? Fernanda sempre participa com a gente. Quando fico com raiva, tenho vontade de sumir e não consigo dizer o que sinto. Ficar em silêncio nesses momentos é uma forma de autoproteção. Olha aí a resposta, então, da nossa psicóloga, Adélia. Vamos lá, né? Pode ser uma autoproteção momentânea, mas é aquela coisa que eu disse, né? Se você não lida com a sua raiva, ela vai te consumir, ela vai te pressurizar. Então, você não vai resolver aquilo que de fato está te provocando raiva, né? Aprender a falar sobre o que eu penso e o que eu sinto é um comportamento aprendido, é uma habilidade desenvolvida. A gente ser assertivo com as nossas próprias emoções e conseguir passar isso para o outro de uma maneira tranquila e não agressiva é uma forma de proteção. Então, é o contrário, né? Na verdade, você está se murando, você está ficando engessada. Enquanto que você aprender a falar o que está te causando esse mal, que vai ser um fator de proteção para a sua saúde. Então, é algo que está ao inverso aí. Valeu, Fernanda, obrigada pela sua participação, viu só, dica da doutora para você, né, da nossa psicóloga para você, referente a essa questão aí da raiva, né, e também a gente precisa lembrar que a raiva, ela se vai sentindo, ela não vai embora, ela só vai ficando, ela vai amontoando, né, então precisa, de repente, buscar aí uma atenção psicológica para dar uma diminuída e uma respirada boa, para tentar se livrar desse sentimento estranho que às vezes toma conta da gente. 8h57, tem mais perguntas, produção? Se tiver, pode mandar para a gente, vamos lá? O André do Jardim Pauliceia, a pessoa que ameaça alguém por mensagem, mesmo sem cumprir o que disse, pode responder criminalmente por isso? Ou só se houver agressão? Ô André, bom dia, obrigada pela sua participação.
E a resposta é com o nosso advogado criminal. Ainda bem que foi ela que falou, né? Tem que reagir. Porque imagina, se eu falo, parece que eu tô captando o cliente. Ó, você reage, depois você me liga. Bom, sim, André, a ameaça por si só já é um crime, ela não precisa se concretizar. Então, a ameaça é dizer que você vai causar um mal injusto grave. Uhum. Mas uma coisa que as pessoas não sabem, bom, primeiro, a ameaça pode ser por mensagem, pode ser verbal, pessoalmente, pode ser por escrito, né, mensagem, pode ser áudio, pode ser até sinal, né, falar, ó, pode ser. Uhum. Mas o que vai realmente consumar ela, e isso é coisa que eu utilizo na defesa, é o resultado. Porque às vezes a pessoa fala assim, vou matar você. Você tem certeza que a pessoa não vai. Ai, me ameaçou. Aí a pergunta é, te causou temor de morte? Não, sabia que não ia fazer. É atípico. Então tem que ser um mal injusto grave, mas que realmente tenha a capacidade de deixar a pessoa com medo. Não precisa ser morte, pode ser, ele vai me bater, vai me espancar. Já absolvi, já tive clientes que eu tive que defender, que foram acusados de ameaça, porque ele falou assim, eu vou processar você. O processar não é mal injusto grave. Mas ele respondeu, foi o processo todo, foi absolver na sentença. Ou seja, o delegacia aceitou esse BO, promotor aceitou essa roupagem de ameaça, ofereceu a denúncia para conseguir só na sentença absolvê-lo desse mal injusto grave. Não, falou que é processar. Processo é um direito, eu posso processar Claro. se eu me sinto bem. É assim, Exato, não é um direito de ação, é constitucional esse direito. Sim. Então, a ameaça tem essas duas coisas. Primeiro, tem que ser algo injusto, também tem que ser injusto, né? A pessoa não pode ter feito por merecer. Segundo, grave, tá? Então, e que seja errado. E que cause esse temor. Se não causar o temor, não é nada. É interessante esse ponto também. Tá vendo só como a gente aprende muito aqui no Estúdio Câmara? Eu adoro, viu? Sempre com profissionais, né, capacitados, especializados, direcionam a gente, né? E aqui hoje com um advogado criminal, uma psicóloga, a gente falando de raiva, né? A raiva que toma conta, aí ensinando você a respirar, ensinando também a linha jurídica para você seguir. Muito bom, 8h59, tem mais perguntas, eu acho que dá tempo para mais duas. E aí a gente já vai para as considerações finais. Vamos lá. Amanda do Jardim Chapadão. Olha só o depoimento da Amanda, hein? Quando eu fico com raiva, meu corpo treme e a cabeça parece travar. Isso é normal? O que o corpo está tentando me dizer nesses momentos, Valéria? Olha aí a Amanda conversando com a gente. Excelente pergunta. São sintomas normais da raiva. Então, a tremedeira, o corpo tremer, a cabeça ferver, a gente vai ter várias reações físicas decorrentes da raiva. É normal até certo ponto, né? Depois disso, ela pode virar, sim, algo mais patológico. O que acontece quando a gente sente raiva, né? Eu expliquei da adrenalina, do cortisol, do sistema nervoso. Junto com isso, a nossa parte pré-frontal, do córtex pré-frontal, que é responsável por decisões, bom senso, boas escolhas, ele fica rebaixado, enquanto a gente está tendo as outras reações emocionais de raiva. Por isso que dá o branco, por isso que trava, porque você não tem condições naquele momento de raciocinar com clareza. Por isso que é importante a respiração. Muitas vezes é importante a gente sair de cena numa situação estressora. A gente não precisa lutar todas as lutas e todas as batalhas do dia. Às vezes a gente tem que escolher qual que é aquela que vai trazer algum benefício para mim naquele dia, né? Então respira, sai de cena, não precisa responder nada na hora nem no momento, porque a tua habilidade de raciocinar em cima daquele episódio está prejudicada. É o famoso branco na prova de matemática, uma supressão ali de toda a parte racional cerebral. Então, tem questões físicas acontecendo. Agora, se você está sentindo isso com uma intensidade muito forte, com uma frequência muito alta e uma duração muito extensa, talvez você precise de procurar aí ajuda e assistência médica e psicológica, porque isso pode te levar para quadros mais graves.
Importante, né? Importante a gente reconhecer quando o nosso corpo fala, né? E o corpo fala a Exato. todo momento. 9:02, vamos para a última pergunta. Quem é que está com a gente? Já vou agradecendo você que está aí do outro lado, viu? É tão bom saber que você está aí com a gente, sabia? É isso mesmo. Ótima sexta-feira para vocês. Bom dia. O Marcelo do Jardim Aurélia. Se alguém me empurra durante uma briga e eu revido no impulso, posso ser processado mesmo alegando que foi autodefesa? Em um momento de raiva, doutor Renan? Pode ser processado. Pode, né? Processado, em Pode, regra, a todo mundo gente é pode. mesmo, é. É. Mas E aí, ganha, a perde. tese é legítima defesa, né? Então, É, se ele né? foi empurrado e ele revidou, Uhum. então toda ação causada, né, logo após em revide, né? Ou seja, a gente entra aí no 24 do Código Penal, que é da legítima defesa, e a gente vai ter a excludente. Uhum. Então, tem que ser na iminência, ou durante, ou logo após, né? Então, aconteceu, tomou. Levou, tomou, né? Tomou, levou. Então, não é nem raiva, é uma questão de sobrevivência. Nesse caso, não seria nem a raiva, né? Lógico que você fica bravo. Mas sabe o que eu estava pensando quando eu estava falando sobre raiva? Que ela perguntou se eu devo agir, não devo agir. Vamos pensar na nossa experiência. Quantas vezes você vê uma história de alguém contando, aí eu fiquei com uma raiva, eu fiz tal coisa, olha como foi maravilhoso. Acho que nunca tem uma história desse jeito, né? Porque é cheio de raiva e reagi e fiz algo perfeito, esplêndido. É, Normalmente a raiva é o que precede o fracasso, é o que precede o arrependimento. Até tava pensando, eu sou lutador de jiu-jitsu, sou faixa preta há 10 anos, e lutas de alto nível, o semblante daqueles que estão lutando, por mais que estejam tomando calor ou ganhando a luta, é um semblante sereno, calmo. A tendência, até lutadores de UFC, ele não tá cheio de raiva querendo matar o outro. Ele tem, para usar a técnica, ele tem que estar bem, tem que estar sereno, tem que estar com controle emocional, controle da situação toda. Olha, interessante a pontuação. Então, se a gente faz esse paralelo, eu acho que a raiva nunca vai ser algo que vai impulsionar para algo bom. Sempre vai ser algo que você vai se arrepender. Assisti um filme ontem, comentei com ela antes de subir aqui. O filme chama Não Fale o Mal. É um filme que tá aí nos streamings. E eu percebia que a mulher estava brava, porque eu acho que foi o único exemplo que eu consegui imaginar de raiva boa. A mulher estava irritada com o marido porque ele não reagia às situações que estavam acontecendo. Então, assim, ela estava esperando um pouco mais de humanidade dele, de sentir raiva e se opor ao que estava negativo ali na situação. E aí sim, veja, mas não quer dizer que ela queria algo bom dessa raiva. Ela estava vendo que ele não estava conectado à relação, à situação, se ele não estava reagindo com a raiva. Olha aí. Olha que interessante. É muito bom, né? Você vê um bate-papo interessante, a gente trazendo situações do nosso dia a dia, né? Do lado psicológico e também com o advogado criminal, trazendo experiências e compartilhando conhecimento com a gente, comigo, com você que está aí do outro lado, que é importante a gente conversar com essas pessoas que são especialistas, porque às vezes você não tem oportunidade de conversar, né? E aí você conversando com a gente, ouvindo o que eles dizem, de repente vira uma chavinha, de repente você está aí, poxa vida, eu acho que eu estou com uma raiva exacerbada, preciso melhorar, né? E é por isso que a gente traz esse programa. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, viu, Valéria? Muito obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente conhecimento, por tentar ensinar a gente a respirar em momentos de raiva. Gratidão. Muito obrigada e bom final de semana. Eu que agradeço, Rúbia. Foi um prazer estar aqui. Acho que a gente tinha até mais temas para esgotar em relação à raiva, mas pede para o pessoal mandar as perguntas e a gente vai passando informação, né? Acho que o momento é para isso, para a gente democratizar as informações, e informação também é saúde. Exatamente. Informação boa é informação compartilhada. Conhecimento bom é aquele que você compartilha com as pessoas. E isso que fez o nosso advogado criminal, doutor Renan. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pela sua participação. Que legal. A gente queria ficar aqui conversando mais com vocês, mas a gente precisa encerrar. Mas já vou propor para a produção trazer mais vezes para a gente poder bater um papo referente também à questão aí da advocacia, que é algo do direito, que é algo bem interessante e que eu acho que vale a pena a gente comentar e trabalhar. Obrigado, Rúbia. Obrigado, Valéria. Eu sou apaixonado pelo direito e eu acabo sempre transparecendo isso e falo como que eu vou defender se a coisa acontecer, mas antes de mais nada, é sempre importante frisar, não haja com raiva, não guarde seu impulso,
não seja mais um cliente meu nesse sentido, não desejo, mas é óbvio que eu estou aqui para se precisar, mas entenda, a gente tem que mostrar como que a lei vê, mas é óbvio que o melhor é a gente saber controlar, a gente saber respirar. Se você está com uma pessoa que não te faz bem, é melhor você terminar do que você continuar. Já tive uma ex-namorada que eu falava, nossa, ela despertava o pior de mim, eu ficava mais ciumento, eu ficava mais bravo, ficava mais sempre tudo mais. Reflita, sai desse relacionamento, é melhor pra você, pra mulher, é melhor pra você, homem, e segue o caminho. Falando no dia seguinte do Dia dos Namorados, mas hoje é sexta-feira 13, tem que jogar umas verdades. Isso mesmo, vamos lá, gente, olha só, que maravilha, que gostoso o programa de hoje, a gente fecha a nossa semana com chave de ouro, lembrando que sentir raiva é humano, o que a gente faz com ela é que nos diferencia. Que esse programa de hoje possa ajudar você a se olhar com mais compaixão e desenvolver ferramentas para lidar com essa emoção de forma mais consciente, né? E você é daquelas pessoas que ficam vermelhas de raiva? Então, respira, calma, fica tranquilo. Você sabe que na segunda-feira a gente volta a partir das 8 da manhã? E é isso mesmo, a gente vai falar segunda-feira sobre a ruborização, as pessoas que ficam vermelhas, esse fenômeno físico e emocional que pode causar tanto incômodo, mas que é completamente natural, né? Por que isso acontece? Dá para controlar? E quando essa reação vira um problema social? A gente vai falar isso na segunda com profissionais, especialistas. Você que fica vermelho só de pensar, você que fica vermelho de raiva, vamos respirar que hoje é sexta-feira. A gente agradece você, a sua audiência, a sua companhia, lembrando que o final de semana está cheio de estreias, com quadros e programas maravilhosos, todos produzidos pela nossa equipe do Grupo Mais Comunicação, o pessoal da redação, o pessoal da técnica, os jornalistas, o pessoal da edição, todo mundo. É uma equipe show de bola que traz para você informação com conteúdo, principalmente no seu final de semana, que a gente sabe que você fica aí na TV, então pode ter certeza que está vindo produto de qualidade aí. Hoje, ao meio-dia, nós temos Câmara Notícia com informação do Legislativo Campineiro e de toda a nossa metrópole. Me despeço mais uma vez de você, dos nossos convidados. Gratidão, muito obrigada. Fique com Deus, se cuide, respire. Vamos lá, conte até 10. Ótimo final de semana e a gente se vê, se Deus quiser, na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas. Valeu, se cuida e até segunda.